A tarde de sexta-feira caía lentamente sobre São Paulo quando Fausto Silva estacionou seu carro na garagem de sua mansão no Morumbi. O sol filtrava através das nuvens carregadas, criando um contraste dourado nas janelas dos prédios ao longe. Aos 73 anos, o apresentador ainda mantinha a mesma energia que o tornou um ícone da televisão brasileira por décadas, mas ultimamente algo pesava em seu coração. Dentro de casa, sua esposa Luciana o recebeu com um sorriso carinhoso, mas logo percebeu a expressão pensativa no rosto do marido. "Tudo bem, amor?" perguntou ela, ajudando-o a tirar o paletó. "Estou bem, Lu. Só pensando em algumas coisas", respondeu Fausto, dirigindo-se à sua sala de estar favorita, onde costumava relaxar após os compromissos do dia. As paredes eram decoradas com fotografias de momentos marcantes de sua carreira, entrevistas memoráveis, apresentações icônicas e encontros com grandes personalidades da música brasileira. Seu olhar se fixou em uma foto específica pendurada na parede. Ele e Leonardo, o famoso cantor sertanejo, durante uma gravação do programa Domingão do Faustão, nos anos 2000. Na imagem, ambos sorriam amplamente. Mas Fausto sabia que por trás daquele sorriso do cantor havia uma história que poucos conheciam. Uma história que ele havia guardado em segredo por mais de 2 décadas. Leonardo, nascido Emival Eterno da Costa, sempre foi uma figura enigmática no cenário musical brasileiro. Sua voz potente e carisma natural o transformaram em um dos maiores nomes da música sertaneja. Mas Fausto sabia que o caminho até o sucesso havia sido muito mais complexo e doloroso do que o público imaginava. A mente do apresentador voltou àquele dia específico de março de 2001. Leonardo havia chegado ao estúdio visivelmente abalado, com olhos vermelhos e mãos trêmulas. Fausto, sempre atento aos detalhes e às emoções das pessoas ao seu redor, percebeu imediatamente que algo estava errado. "Léo, meu filho, o que está acontecendo?" havia perguntado Fausto nos bastidores, minutos antes da gravação começar. Leonardo olhou ao redor nervosamente, verificando se ninguém mais estava ouvindo, e então sussurrou: "Faustão, eu preciso te contar uma coisa. Algo que está me matando por dentro." O que Leonardo revelou naquele dia mudou completamente a perspectiva de Fausto sobre o cantor. Era um segredo tão pessoal e tocante que o apresentador prometeu levá-lo para o túmulo. E durante todos esses anos, ele manteve essa promessa fielmente. Mas agora, após a morte de Leandro, irmão e parceiro musical de Leonardo, e com as próprias reflexões sobre a vida e o legado, Fausto começou a questionar se manter esse segredo ainda era a coisa certa a fazer. Talvez fosse hora de Leonardo enfrentar sua verdade publicamente, por mais difícil que isso pudesse ser. "Luciana", chamou Fausto, sua voz ecoando pela casa. Ela apareceu na porta da sala, secando as mãos em um pano de prato. Você acha que existem segredos que devem ser mantidos para sempre, mesmo quando podem ajudar alguém a se libertar?" Luciana franziu a testa, percebendo a seriedade na voz do marido. "Depende do segredo, amor. Às vezes, o que protegemos pode estar, na verdade, aprisionando a pessoa." Ela se aproximou e sentou-se ao lado dele no sofá. "Por que essa pergunta?" Fausto suspirou profundamente, passando a mão pelos cabelos grisalhos. "Leonardo, existe algo sobre ele que muito pouca gente sabe. Algo que pode explicar muitas das suas atitudes ao longo dos anos. Você está pensando em revelar?" "Não sei, realmente não sei. É uma responsabilidade enorme." Naquele momento, o telefone de Fausto tocou. Era seu produtor, Marcos, ligando para falar sobre o programa especial que estavam preparando. Uma retrospectiva dos momentos mais marcantes do Domingão do Faustão. "Fausto, precisamos definir os convidados para o programa especial." Leonardo confirmou presença. "Vai ser emocionante tê-lo de volta." Fausto sentiu seu coração acelerar.
O destino parecia estar conspirando para forçá-lo a tomar uma decisão. Marcos, me dá mais alguns dias para pensar nos detalhes do programa. Está bem? Após desligar o telefone, Fausto ficou em silêncio por longos minutos. Luciana respeitou seu momento de reflexão, mas permaneceu ali, oferecendo seu apoio silencioso. Sabe, Lu, disse Fausto finalmente, quando você está na televisão por tanto tempo, você acaba se tornando mais do que um apresentador. Você se torna um confidente, um amigo, às vezes até um pai para essas pessoas. E com isso vem uma responsabilidade que vai muito além das câmeras. Eu sei, amor, e é por isso que você sempre foi respeitado. As pessoas confiam em você. Mas e se manter essa confiança está impedindo alguém de crescer? E se o segredo que prometi guardar está, na verdade, causando mais dor do que proteção? Luciana segurou a mão do marido. Talvez seja a hora de você conversar com o Leonardo primeiro. Antes de tomar qualquer decisão, deixe ele saber o que você está pensando. Afinal, é a vida dele. Fausto assentiu lentamente. Ela tinha razão, como sempre. Ele pegou seu celular e procurou o número de Leonardo em seus contatos. Hesitou por um momento antes de discar, sabendo que essa ligação poderia mudar tudo. Do outro lado da linha, em sua fazenda no interior de Goiás, Leonardo estava cuidando de seus cavalos quando o telefone tocou. Ao ver o nome Faustão na tela, um misto de alegria e apreensão tomou conta de seu peito. Fazia meses que não falavam, desde o último encontro no estúdio para gravar uma participação especial. Faustão, que surpresa, meu velho! Atendeu Leonardo, forçando uma animação na voz. Léo, como você está, filho? Precisamos conversar. O tom sério na voz de Fausto fez Leonardo parar imediatamente o que estava fazendo. Ele conhecia o apresentador há tempo suficiente para saber quando algo importante estava acontecendo. Claro, Faustão. Sobre o quê? Pessoalmente, Léo, você pode vir a São Paulo amanhã? Ou eu posso ir aí na sua fazenda? Leonardo sentiu um frio na barriga. Sua mente imediatamente voltou àquele dia de março de 2001, quando havia aberto seu coração para Fausto. Seria sobre aquilo? Depois de tantos anos. Eu posso ir a São Paulo. Sim. Está tudo bem? Vamos conversar pessoalmente. Te espero em casa amanhã à tarde. Pode ser? Pode sim. Estarei aí. Após desligar, Leonardo ficou parado no meio do pasto, observando o horizonte dourado do fim de tarde goiano. Os cavalos ao seu redor pareciam sentir sua tensão, aproximando-se cuidadosamente. Ele acariciou a crina de um dos animais, tentando acalmar tanto o cavalo quanto a si mesmo. 23 anos haviam se passado desde aquele dia. 23 anos guardando um peso no peito, fingindo ser alguém que não era completamente. Leonardo havia construído uma carreira brilhante, conquistado milhões de fãs e se tornado um dos maiores nomes do sertanejo brasileiro. Mas por trás de todo esse sucesso, havia sempre aquela sombra, aquele medo constante de que sua verdade viesse à tona. Ele entrou em casa, onde sua esposa estava preparando o jantar. Amor, preciso ir a São Paulo amanhã. Vou dormir lá e volto domingo. Tudo bem? Algum compromisso de trabalho? Não, é pessoal. Vou conversar com o Faustão. Naquela noite, tanto Leonardo quanto Fausto dormiram pouco. Cada um em sua cidade, cada um com seus pensamentos, mas ambos sabendo que o dia seguinte poderia mudar definitivamente o curso de uma amizade de décadas e, possivelmente, de uma carreira inteira. Leonardo passou a madrugada relembrando os momentos que o levaram àquela confissão para Fausto em 2001. As pressões da fama, as expectativas do público, os conflitos internos que o consumiam dia e noite. Fausto havia sido a única pessoa em quem ele confiou completamente, sabendo que o apresentador guardaria seu segredo com a mesma lealdade que guardava os segredos de tantos outros artistas ao longo dos anos. Mas agora, a perspectiva de que esse segredo pudesse finalmente vir à luz o deixava em pânico.
E se o público não entendesse? E se sua carreira fosse prejudicada? E se... Leonardo balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos negativos. Ele confiava em Fausto, sempre confiou, e sabia que, qualquer que fosse a decisão do apresentador, ela seria tomada com amor e cuidado. O amanhecer trouxe consigo a certeza de que nada seria mais o mesmo a partir daquele sábado. O sábado amanheceu nublado em São Paulo, com uma garoa fina que deixava as ruas brilhantes e o ar carregado de expectativa. Leonardo havia chegado à capital paulista na manhã anterior e passou a noite em um hotel próximo ao Morumbi, incapaz de dormir direito. Às 2 da tarde, dirigiu-se à casa de Fausto, suas mãos suando enquanto segurava o volante. A mansão do apresentador estava silenciosa quando Leonardo tocou a campainha. Fausto abriu a porta pessoalmente, vestindo uma camisa polo azul e calças jeans. Um visual bem mais casual do que o público estava acostumado a ver na televisão. Seu rosto se iluminou com um sorriso caloroso, mas Leonardo percebeu a tensão por trás dos olhos do amigo. «Léo, que bom te ver, filho!» exclamou Fausto, abraçando o cantor com força. «Entre, entre! Luciana preparou aquele café que você gosta.» Leonardo retribuiu o abraço, sentindo-se momentaneamente consolado pela familiaridade do gesto. «Obrigado por me receber, Faustão. Você sabe que sua casa é como um lar para mim.» Os dois se dirigiram à sala de estar, onde Luciana os aguardava com uma bandeja de café, pão de açúcar e biscoitos caseiros. Ela cumprimentou Leonardo com carinho maternal, como sempre fazia, mas logo se retirou discretamente, deixando os dois homens sozinhos. Por alguns minutos, conversaram sobre assuntos triviais: a fazenda de Leonardo, os novos projetos profissionais de Fausto, a família. Mas a atmosfera pesada era inegável, e ambos sabiam que não era para falar de amenidades que estavam ali. Finalmente, Fausto depositou sua xícara de café na mesa e se virou para Leonardo com uma expressão séria. «Léo, você sabe por que te chamei aqui?» Leonardo engoliu em seco, suas mãos tremendo ligeiramente. «Imagino que seja sobre aquele dia, março de 2001. «Exatamente.» Fausto se inclinou para a frente, escolhendo cuidadosamente suas palavras. «Durante todos esses anos, mantive minha promessa. Nunca comentei com ninguém o que você me contou naquele dia. Nem com Luciana, nem com meus filhos, nem com meus amigos mais próximos. Esse segredo ficou guardado só comigo. E eu sempre fui grato por isso, Faustão. Você não faz ideia do quanto isso significou para mim. Mas agora eu me pergunto...» Fausto pausou, procurando as palavras certas. «Me pergunto se, mantendo esse segredo, eu não estou te fazendo mais mal do que bem.» Leonardo sentiu o coração disparar. «O que você quer dizer com isso? Léo, você tem 60 anos. Você é um dos maiores nomes da música brasileira. Conquistou tudo o que um artista pode sonhar em conquistar. Mas eu vejo em você, ainda hoje, o mesmo medo, a mesma angústia que vi naquele dia em 2001. Você ainda está se escondendo, ainda está fingindo ser alguém que não é completamente.» As palavras de Fausto atingiram Leonardo como socos no estômago. Ele se levantou abruptamente e caminhou até a janela, observando o jardim bem cuidado da propriedade. A garoa havia parado, mas o céu continuava cinzento e pesado. «Você não entende, Faustão», disse Leonardo com a voz embargada. «Você não entende o que é viver com esse peso todos os dias. Acordar todas as manhãs e ter que colocar uma máscara, ter que representar um papel que não é totalmente meu. Então me explique, me ajude a entender.» Leonardo permaneceu de costas para Fausto, limpando discretamente uma lágrima que havia escapado. «Quando eu era mais jovem, no início da carreira com Leandro, o mundo era diferente. O público sertanejo era ainda mais conservador do que é hoje. Eu não podia ser quem eu realmente era.» Fausto se levantou e se aproximou do amigo, colocando uma mão protetora em seu ombro. «E quem você realmente é, Léo?»
Foi então que Leonardo se virou, seus olhos vermelhos encontrando os de Fausto. Eu sou um homem que sempre amou outros homens, Faustão, desde criança, desde sempre. Mas nasci em uma família conservadora, em um interior ainda mais conservador, para cantar um estilo de música que celebra um tipo de masculinidade que eu nunca me senti confortável em representar. A confissão ecoou pela sala como um trovão. Mesmo Fausto, que já sabia da verdade há décadas, sentiu o impacto emocional das palavras pronunciadas em voz alta novamente após tanto tempo. Quando contei para você em 2001, continuou Leonardo, eu estava desesperado. Havia me apaixonado por alguém, um músico que tocava em nossa banda. Era um amor verdadeiro, profundo, mas totalmente impossível. Eu não podia assumir, não podia me permitir ser feliz, porque sabia que isso destruiria tudo o que Leandro e eu havíamos construído. E o que aconteceu com esse amor? Leonardo soltou um suspiro carregado de dor. Eu terminei tudo, mandei ele embora da banda, inventei uma desculpa qualquer. Ele nunca entendeu o porquê, e eu nunca pude explicar. Vi o homem que eu amava sofrer por causa da minha covardia. Fausto abraçou Leonardo, sentindo o corpo do amigo tremer com a emoção contida de tantos anos. Meu filho, isso não foi covardia. Você fez o que achou que precisava fazer para sobreviver em um mundo que não estava pronto para te aceitar. Mas o mundo mudou, Faustão. A sociedade evoluiu. Existem artistas assumidamente homossexuais fazendo sucesso hoje em dia. E eu continuo aqui, prisioneiro de uma mentira que eu mesmo criei há décadas. Os dois homens se separaram e voltaram ao sofá. Leonardo limpou o rosto com as costas da mão e tentou recompor-se. Depois daquele episódio, continuou, eu me casei. Encontrei uma mulher maravilhosa, que me ama de verdade, e tentei construir uma vida normal. Tive filhos, criei uma família, mas sempre houve uma parte de mim que ficou reprimida, escondida. E sua esposa sabe? Leonardo balançou a cabeça negativamente. Ela desconfia de algumas coisas, mas nunca conversamos abertamente sobre isso. É outro peso que carrego. A culpa de não ser totalmente honesto com a pessoa que mais amo no mundo depois dos meus filhos. Fausto permaneceu em silêncio por alguns momentos, absorvendo tudo o que havia ouvido. Finalmente, ele se virou para Leonardo com uma expressão determinada. Léo, eu tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? Estamos gravando um programa especial, uma retrospectiva dos melhores momentos do Domingão. Você já confirmou sua presença. Que tal se eu te desse um espaço para você contar sua verdade? Do seu jeito, no seu tempo, mas de forma honesta? Leonardo sentiu o sangue gelar nas veias. Você está louco? Não posso fazer isso. Minha carreira, minha família, meus fãs... Escuta só, interrompeu Fausto, segurando as mãos do amigo. Não estou falando de fazer um escândalo ou uma revelação bombástica. Estou falando de você ter a oportunidade de ser autêntico, talvez pela primeira vez na vida pública. Mas como? Como eu posso simplesmente chegar na televisão e falar sobre isso depois de décadas fingindo ser outra pessoa? Começando devagar, falando sobre a importância da aceitação, sobre como o preconceito machuca as pessoas. Você não precisa entrar em detalhes íntimos da sua vida, mas pode usar sua voz para ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Leonardo se levantou novamente, desta vez caminhando em círculos pela sala. Sua mente estava em turbulência, processando a possibilidade que Fausto havia colocado na mesa. E se der tudo errado? E se eu perder tudo o que construí? E se der tudo certo? E se você finalmente conseguir ser feliz de verdade? A pergunta de Fausto ficou suspensa no ar como um desafio. Leonardo parou de caminhar e olhou para o apresentador, vendo nele não apenas um amigo, mas alguém que realmente se importava com seu bem-estar. Preciso de tempo para pensar, disse Leonardo finalmente. É claro, mas Léo, seja qual for sua decisão, saiba que você terá meu apoio total. Se escolher continuar mantendo sua privacidade, respeitarei isso. Mas se escolher se abrir, estarei aqui para te apoiar também.
Leonardo assentiu, sentindo-se emocionalmente exausto. Eles conversaram por mais algumas horas, relembrando momentos bons da amizade e falando sobre a vida em geral. Quando o sol começou a se pôr, Leonardo se despediu e partiu de volta para seu hotel. Naquela noite, sozinho no quarto, Leonardo ficou acordado até altas horas, olhando para o teto e refletindo sobre tudo o que havia conversado com Fausto. Pela primeira vez em décadas, a possibilidade de ser verdadeiramente livre parecia estar ao seu alcance. Mas o medo ainda era maior que a esperança. 2 semanas se passaram desde a conversa na casa de Fausto, e Leonardo não havia dado nenhuma resposta sobre a proposta do apresentador. Ele voltou para sua fazenda em Goiás e mergulhou no trabalho, tentando manter a mente ocupada com os afazeres rurais e os ensaios para shows futuros. Mas a inquietação era constante. Durante o dia, enquanto cuidava dos animais ou revisava contratos de apresentações, a voz de Fausto ecoava em sua mente. E se você finalmente conseguir ser feliz de verdade? A fazenda, que sempre foi seu refúgio, agora parecia pequena demais para conter os pensamentos turbulentos que o consumiam. Leonardo caminhava pelos pastos ao entardecer, observando o gado e tentando encontrar paz na rotina que tanto amava. Mas a tranquilidade não chegava. Sua esposa, Mônica, notou imediatamente a mudança no comportamento do marido. Casados há 15 anos, ela havia aprendido a ler os humores de Leonardo como se fossem partituras musicais. E desta vez, algo era diferente. "Amor, você está bem?" perguntou ela uma noite, enquanto jantavam na varanda da casa principal. O céu estava estrelado e a brisa noturna trazia o aroma das flores do jardim, que ela mesma cultivava. Leonardo levantou os olhos do prato, encontrando o olhar preocupado da esposa. Mônica era uma mulher linda e inteligente, com cabelos castanhos ondulados e olhos verdes que pareciam enxergar direto na alma das pessoas. Eles se conheceram em um show em Goiânia, onde ela trabalhava como produtora de eventos, e desde o primeiro encontro houve uma conexão genuína. "Estou sim, querida, só pensando em algumas coisas do trabalho." Mônica depositou o garfo no prato e se inclinou para a frente. "Leonardo, nós estamos juntos há muito tempo. Eu sei quando você está mentindo, e sei quando algo realmente importante está te perturbando. Isso não é sobre trabalho." Leonardo sentiu um aperto no peito. A honestidade no olhar de Mônica o desarmava completamente. Ela sempre foi assim, direta, carinhosa, mas incapaz de aceitar evasivas quando sabia que algo estava errado. Leonardo começou, mas parou. Como ele poderia explicar sem revelar tudo? Como poderia dividir com ela o peso que carregava há décadas? "Tive uma conversa com o Faustão há 2 semanas. Ele me fez uma proposta profissional, mas é algo que mexeu comigo de uma forma que eu não esperava." "Que tipo de proposta?" "Ele quer que eu participe de um programa especial, mas não apenas como cantor. Ele quer que eu fale sobre coisas pessoais, sobre quem eu realmente sou por trás do artista." Mônica franziu a testa, tentando entender por que isso deixaria o marido tão perturbado. "E qual é o problema? Você sempre foi uma pessoa autêntica. O que você tem a esconder?" A pergunta ecoou no ar como um tiro. Leonardo desviou o olhar, focando nas luzes da cidade ao longe. "Todo mundo tem segredos, Mo. Coisas que preferem manter privadas. Mas você está falando como se fosse algo que te envergonha ou te faz sofrer." "Leonardo, olha para mim." Ele obedeceu, encontrando novamente os olhos verdes da esposa. "Seja o que for, você sabe que pode confiar em mim, não sabe? Estamos juntos nessa vida, para o que der e vier." Leonardo sentiu os olhos marejarem. A sinceridade e o amor incondicional de Mônica o tocavam profundamente, mas também aumentavam sua culpa por não ser completamente honesto com ela ao longo dos anos. "Eu sei, amor, e você não faz ideia do quanto isso significa para mim." Eles terminaram o jantar em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Mais tarde, quando Mônica já dormia, Leonardo saiu para a varanda e ligou para seu filho mais velho,
Gustavo, que morava em São Paulo e trabalhava como advogado. Pai, que surpresa! Tudo bem por aí? Tudo sim, filho. Como você está? E a Fernanda? Estamos bem, pai. Aliás, ela está grávida. Você vai ser avô novamente. Leonardo sentiu uma onda de alegria invadir seu peito. Sério? Que notícia maravilhosa! Parabéns, meu filho. Eles conversaram por alguns minutos sobre a gravidez e os planos para o futuro. Então, Leonardo decidiu abordar o assunto que o estava perturbando. Gustavo, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, pai. Pode falar. Se você descobrisse que uma pessoa que você ama muito guardou um segredo importante por anos, não por maldade, mas por medo, como você reagiria? Gustavo ficou em silêncio por alguns segundos, processando a pergunta. Depende do segredo, pai. Mas eu acho que o mais importante seria entender o porquê a pessoa se sentiu obrigada a esconder isso. Se foi por medo ou para proteger alguém, eu tentaria ser compreensivo. E se fosse algo sobre a forma como a pessoa vive a vida amorosa dela? Pai, você está falando sobre você e a mamãe? Leonardo engoliu em seco. Não, filho. É uma situação hipotética. Um amigo meu está passando por isso. Bem, eu acho que todo mundo tem o direito de viver sua vida da forma que se sentir mais feliz, desde que não machuque ninguém. E se esse seu amigo escondeu algo por tanto tempo, provavelmente foi porque tinha medo de ser julgado ou rejeitado. E você acha que ele deveria revelar a verdade? Eu acho que ele deveria fazer o que o deixasse em paz consigo mesmo. A vida é muito curta para vivermos fingindo ser alguém que não somos. Após desligar o telefone, Leonardo permaneceu na varanda por horas, observando as estrelas e refletindo sobre as palavras do filho. Gustavo sempre foi um jovem tolerante e aberto. Mas ainda assim, Leonardo sentia medo de como ele e seus outros filhos reagiriam se soubessem a verdade sobre sua sexualidade. No dia seguinte, Leonardo decidiu visitar o túmulo de Leandro. O cemitério ficava a cerca de 1 hora de sua fazenda, e ele fazia essa peregrinação sempre que precisava de clareza mental. Leandro havia sido mais que um irmão. Era seu melhor amigo, seu confidente, seu parceiro musical. A morte dele, alguns anos atrás, havia deixado um vazio enorme na vida de Leonardo. Diante da lápide simples mas elegante, Leonardo se ajoelhou e começou a falar como se Leandro estivesse ali ao seu lado. Mano, eu estou perdido. Você sempre soube lidar melhor com as pessoas do que eu. Sempre soube as palavras certas para cada situação. Leonardo limpou as folhas secas que haviam se acumulado sobre o túmulo. O Faustão quer que eu conte a verdade sobre mim. Parte de mim quer fazer isso, quer ser livre finalmente. Mas tenho medo de decepcionar você, de manchar nossa história. O vento balançou as árvores ao redor, criando um sussurro suave que Leonardo interpretou como uma resposta. Ele fechou os olhos e tentou se conectar com a memória do irmão. Lembra daquela vez, quando éramos mais novos, que você me disse que o mais importante era fazer as pessoas felizes com nossa música, que nosso papel era levar alegria, não julgar ninguém? Leonardo sorriu tristemente. Talvez seja a hora de eu aplicar isso à minha própria vida. Quando voltou para casa, Leonardo encontrou Mônica no jardim, regando as plantas. Ela o cumprimentou com um beijo carinhoso, mas não fez perguntas sobre onde ele havia estado. Conhecia bem o marido e sabia que ele às vezes precisava de momentos sozinhos para processar suas emoções. Mo, preciso te contar uma coisa, disse Leonardo de repente. Ela parou de regar as plantas e se virou para ele, percebendo a seriedade em sua voz. Estou ouvindo. Não hoje, não agora, mas em breve. Existe algo importante sobre mim que você deve saber. Algo que eu deveria ter te contado há muito tempo. Mônica se aproximou e segurou as mãos do marido. Leonardo, seja o que for, nós vamos enfrentar juntos. Você me entende? Juntos. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Leonardo conseguiu dormir profundamente.
Havia tomado uma decisão, ainda que não soubesse exatamente como colocá-la em prática. Na manhã seguinte, pegou o telefone e discou o número de Fausto. Faustão, sou eu, Leonardo. Preciso conversar com você novamente, mas desta vez eu tenho uma resposta. O estúdio da Band estava em efervescência naquela tarde de quinta-feira. A gravação do programa especial Domingão do Faustão, Momentos Inesquecíveis, estava marcada para as 20 horas e toda a equipe trabalhava intensamente nos últimos preparativos. As luzes estavam sendo ajustadas, as câmeras posicionadas e o famoso auditório, que acolheu tantos momentos históricos da televisão brasileira, se preparava para mais uma noite memorável. Fausto chegou ao estúdio com 2 horas de antecedência, como era seu costume. Vestia um terno azul marinho impecável e carregava sua energia característica, mas quem o conhecia bem percebia uma tensão diferente em seu semblante. Desde a ligação de Leonardo, 3 dias atrás, ele vinha se preparando mentalmente para o que poderia acontecer durante o programa. Faustão, o Leonardo já chegou, informou Marcos, o produtor, aproximando-se do apresentador. Ele está no camarim 3. Pediu para falar com você antes da gravação. Fausto assentiu e se dirigiu aos camarins. Encontrou Leonardo sentado diante do espelho, já vestido com uma camisa social branca e blazer preto. O cantor estava visivelmente nervoso, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto ajustava a gravata. Léo, como você está, filho? Leonardo se virou no banco, tentando esboçar um sorriso. Nervoso, Faustão. Muito nervoso. Acho que nunca me senti assim antes de uma apresentação. Fausto fechou a porta do camarim e se aproximou do amigo. Você tem certeza da sua decisão? Ainda há tempo para mudar de ideia. Não, não há tempo. Na verdade, já passou da hora. Leonardo se levantou e caminhou até a pequena janela do camarim, observando o movimento no estúdio lá embaixo. Conversei com a Mônica anteontem. Contei tudo para ela. Fausto sentiu o coração acelerar. E como ela reagiu? Leonardo virou-se e, pela primeira vez em semanas, Fausto viu um sorriso genuíno no rosto do cantor. Ela chorou. Faustão. Chorou muito, mas não de tristeza ou decepção. Ela chorou de alívio. Alívio? Ela me disse que sempre soube que havia algo que eu estava escondendo, algo que me fazia sofrer. Durante todos esses anos, ela pensou que fosse outra mulher, que eu tivesse um caso. Quando eu contei a verdade, ela disse que finalmente entendia por que eu às vezes parecia tão distante, tão perdido. Fausto se sentou na poltrona ao lado do espelho, absorvendo cada palavra. E sabe o que mais ela me disse? Continuou Leonardo, sua voz embargada de emoção. Ela disse que sempre se perguntou por que eu escolhi casar com ela. Por que um homem como eu, bem-sucedido, bonito, com tantas opções, havia escolhido justamente ela. Agora, ela entende que foi porque eu vi nela não apenas uma mulher linda, mas uma alma bondosa, alguém que poderia me amar independentemente de qualquer coisa. E ela estava certa. Estava. Ela me disse que me ama por quem eu sou, não por quem eu finjo ser, e que quer me ver feliz, mesmo que isso signifique mudanças em nossas vidas. Fausto se levantou e abraçou Leonardo. Meu filho, que bênção ter uma companheira assim ao seu lado. É verdade, e hoje ela está aqui, veio me apoiar. Ela está na plateia? Não, está no camarim ao lado, com nossos filhos. Sim, Faustão, eu contei para eles também. Fausto arregalou os olhos, surpreso com a coragem do amigo. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida, continuou Leonardo. Chamei os 3 para uma conversa, com a Mônica ao meu lado. Expliquei da forma mais simples e honesta possível. Disse que sempre gostei de pessoas do mesmo sexo, mas que por medo e pressão social nunca pude viver isso abertamente. E como eles reagiram? Leonardo sorriu novamente, desta vez com lágrimas nos olhos. O Gustavo disse que já desconfiava, que algumas coisas faziam sentido agora.
A Camila, minha filha, me abraçou e disse que isso não mudava nada do amor que sente por mim. E o Pedro, o mais novo, fez uma pergunta que me desarvorou completamente. Que pergunta? Ele perguntou se agora eu seria mais feliz. Um garoto de 16 anos, preocupado apenas com a felicidade do pai. Isso me fez perceber que eu estava subestimando as pessoas que mais amo no mundo. Os dois homens ficaram em silêncio por alguns momentos, absorvendo a magnitude das mudanças que haviam acontecido na vida de Leonardo em apenas alguns dias. Disse: então você está decidido a falar no programa? Estou. Não vou fazer um discurso dramático, nem entrar em detalhes íntimos da minha vida. Mas quando você me perguntar sobre autenticidade, sobre ser verdadeiro consigo mesmo, eu vou responder com honestidade. Pela primeira vez na minha carreira, Fausto assentiu, sentindo uma mistura de orgulho e nervosismo. Leonardo, você sabe que isso pode ter repercussões. Alguns fãs podem não entender. Alguns setores da mídia podem... Eu sei, interrompeu Leonardo, mas também sei que podem existir outras pessoas passando pela mesma situação que eu passei. Jovens artistas, pais de família, pessoas comuns que estão se escondendo por medo. Se minha história puder ajudar, nem que seja uma pessoa a se aceitar, já terá valido a pena. Uma batida na porta interrompeu a conversa. Era Marcos, avisando que faltavam apenas 30 minutos para o início da gravação. Nós vamos juntos nisso, disse Fausto, segurando as mãos do amigo. E aconteça o que acontecer, você tem meu respeito e admiração por sua coragem. O programa começou como de costume, com Fausto apresentando o especial e relembrando alguns dos momentos mais marcantes de sua carreira. A plateia estava animada e diversos convidados especiais participaram dos primeiros blocos, cantando sucessos antigos e contando histórias engraçadas dos bastidores. Leonardo foi chamado ao palco no penúltimo bloco. Entrou cantando Não Aprendi Dizer Adeus, um de seus maiores sucessos, e a plateia cantou junto com entusiasmo. Após a apresentação, sentou-se no sofá ao lado de Fausto para as entrevistas. Leonardo, você é um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira, começou Fausto. Mais de 40 anos de carreira, dezenas de sucessos, milhões de fãs. Como é olhar para trás e ver tudo o que você construiu? É uma sensação de gratidão enorme, Faustão. Gratidão ao público que sempre me acolheu, aos parceiros que estiveram comigo nessa jornada, especialmente meu irmão Leandro, que infelizmente não está mais aqui fisicamente, mas que continua presente em cada música que canto. E falando em jornada, Leonardo, você acha que é importante um artista ser autêntico, ser verdadeiro consigo mesmo? Leonardo respirou fundo. Era o momento que havia ensaiado mentalmente dezenas de vezes nos últimos dias. Faustão, essa é uma pergunta muito profunda. Eu acredito que sim, a autenticidade é fundamental. Mas também sei que às vezes é muito difícil ser completamente autêntico, especialmente quando você tem medo de decepcionar pessoas que ama ou que admiram seu trabalho. Você fala como quem tem experiência nisso. Tenho sim. Durante muito tempo da minha vida, eu guardei parte de quem eu realmente sou por medo de julgamentos. E isso me causou muito sofrimento, muita angústia. A plateia estava em silêncio absoluto, sentindo que algo importante estava acontecendo. Você gostaria de compartilhar isso conosco? Leonardo olhou para as câmeras, depois para a plateia e, finalmente, para Fausto. Sim, gostaria. Eu sou um homem que sempre se sentiu atraído por pessoas do mesmo sexo. Isso é algo que faz parte de quem eu sou desde sempre, mas que por muito tempo tive medo de assumir publicamente. O silêncio no estúdio era ensurdecedor. Fausto permaneceu calmo, dando espaço para Leonardo continuar. Isso não muda em nada o amor que tenho pela minha família, pela minha esposa maravilhosa que está aqui hoje me apoiando, pelos meus filhos que são meu maior orgulho. Não muda nada do respeito que tenho pelos meus fãs ou da paixão que sinto pela música. É apenas uma parte de quem eu sou que agora não preciso mais esconder.
A plateia começou a aplaudir timidamente no início, mas crescendo em intensidade até se tornar uma ovação. Leonardo sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto, mas pela primeira vez em décadas eram lágrimas de alívio. Leonardo, que mensagem você deixa para pessoas que possam estar passando pela mesma situação? Que não tenham medo de ser quem são. Que o amor verdadeiro, seja de família, amigos ou fãs, não vá embora por causa disso. E que a vida é muito preciosa para ser vivida escondendo nossa verdade. Fausto se levantou e abraçou Leonardo no palco, em um gesto que foi aplaudido de pé por toda a plateia. Nos camarins, Mônica chorava de emoção, cercada pelos filhos que a consolavam e demonstravam seu orgulho pelo pai. Após o programa, quando as câmeras se desligaram e a plateia foi embora, Leonardo permaneceu no palco por alguns minutos, absorvendo a magnitude do que havia acabado de acontecer. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele se sentia completamente livre. Fausto se aproximou, colocando uma mão no ombro do amigo. Como você está se sentindo? Leonardo sorriu. Um sorriso mais brilhante do que Fausto havia visto em anos. Leve, Faustão. Pela primeira vez em décadas, eu me sinto leve. As 2 semanas seguintes trouxeram uma avalanche de reações. Como esperado, houve alguns comentários negativos nas redes sociais, mas foram amplamente superados por mensagens de apoio e carinho. Centenas de pessoas escreveram para Leonardo, contando suas próprias histórias de luta e aceitação, agradecendo sua coragem em se expor. A carreira de Leonardo não apenas não sofreu impacto negativo, como ganhou nova dimensão. Ele passou a ser visto não apenas como um grande cantor, mas como um símbolo de coragem e autenticidade. Suas apresentações ficaram ainda mais emocionantes, pois agora ele cantava com a alma completamente livre. E Fausto, observando o amigo brilhar em uma nova fase da vida, sentiu que havia tomado a decisão certa ao encorajá-lo a revelar sua verdade. Às vezes, os segredos que guardamos por proteção acabam se tornando as prisões que nos impedem de voar. Meses depois, em uma tarde ensolarada na fazenda em Goiás, Leonardo cuidava de seus cavalos, quando recebeu uma ligação de um jovem cantor sertanejo que estava começando a carreira. Leonardo, eu vi sua entrevista com o Faustão. Queria te agradecer. Sua coragem me inspirou a conversar com minha família sobre quem eu realmente sou. E sabe de uma coisa? Eles me amaram do mesmo jeito. Leonardo sorriu, observando o horizonte dourado do cerrado. Fico muito feliz em saber disso, filho. Lembre-se, a verdade pode doer no início, mas é a única coisa que realmente liberta. E pela primeira vez em seus 60 anos de vida, Leonardo sabia exatamente o que essas palavras significavam.